E agora eu vou apresentar rapidamente o professor Roberto Castro Júnior, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. Saímos de Santa Catarina e vamos para Minas Gerais, né? Ele é administrador pela Exam, mestre e doutor em Engenharia Biomédica pela Universidade de São Paulo, fundador e ex-executivo da RD Medic, ex-professor adjunto da Universidade Federal de Itajubá, secretário do Comitê Brasileiro Odontomédico Hospitalar da ABNT e especialista brasileiro em Tree Working Groups da IEC, diretor do CIMEI, Sindicato de Itajubá, e presidente do Grupo de Empresas e Produtos de Serviços de Saúde, GEPSS. É o atual CEO da Ventrix, produtora de dispositivos e sistemas médicos inovadores. Vamos assistir agora a palestra do Roberto sobre desafios e oportunidades para o setor público geradas por inovações disruptivas no setor de saúde. Roberto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Inova Day. Roberto, muito obrigado pelo convite, poder apresentar aqui um pouco do que a gente tem feito na área da saúde. Gostaria de aproveitar também a deixa do professor Jefferson e usar o microfone fora do suporte, que a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para andar e falar. Bom, então vamos começar aí com algumas definições, né, para posicionar onde a gente está, falando um pouco de inovação. Então, a gente tem uma definição aí que é bastante usual, né, de inovação, que é uma ideia que atende às necessidades e expectativas do mercado, sendo viável do ponto de vista econômico e sustentável. Ou seja, né, toda inovação é necessário gerar resultados para a indústria, econômico e financeiro. Para o setor público, nem sempre econômico e financeiro, pode ser um resultado social, pode ser um outro tipo de resultado de atendimento à população, né? Mas, com certeza, esse produto que está mostrado aí não é uma inovação, né? Ele não traz resultado que possa ser agregado. Assim como uma manteiga em bastão ou em pasta, que teve uma divulgação bastante grande, mas que também não conseguiu gerar resultado para quem a criou. Então, os ciclos da inovação, só para passar rapidamente a isso, ele inicia com criatividade, onde você tem a ideia de um produto, você coloca esse produto, desenha ele, imagina, e depois você passa para fazer a invenção, análise de mercado, fazer uma colocação dele e a aplicação desse produto, chegando, então, à inovação, onde você coloca esse produto realmente no mercado para ser utilizado e que vai ter um resultado útil para todos. E a inovação disruptiva é justamente a criação da inovação quando ela cria um novo mercado. Ou seja, eu tenho um produto que ainda não existia, que está criando um novo mercado, como, por exemplo, o smartphone, né? Ele criou uma nova forma de fazer. Quando a gente era pequeno em casa, né? Quem tem cabelo branco, o telefone era uma sala, tinha uma área separada, uma ala da casa, onde você tinha uma mesa, uma gaveta com a agenda, uma cadeira que você sentava, e falar ao telefone era quase um evento, né? Você ia para aquele local, né, se preparava para falar ao telefone. Hoje em dia, o mercado, né, do smartphone ele está aí de uma forma totalmente diferente, né? A própria televisão era um móvel da sala, fazia parte a televisão. Era um dos móveis mais importantes que você tinha. Hoje você assiste streaming de vídeo andando de ônibus, andando no metrô, em qualquer local você tem acesso a essa informação. Então, é desse tipo de produto que a gente está falando quando fala de uma inovação disruptiva. E no setor público, a gente tem algumas barreiras para a inovação inerentes ao governo, né? Hoje a gente ainda encontra bastante falta de apoio de lideranças políticas para a implantação da inovação, pessoas não capacitadas. A gente tem ilhas de inovação, claro, como o evento que está ocorrendo aqui, patrocinado pelo setor público. A falta de incentivo para que os funcionários implementem essa inovação. Então, você não tem, assim, o dia a dia, né, ele já gera muito, já consome muito do funcionário para que ele pense na inovação, pense num jeito melhor de trabalhar e de atender.
e isso gera uma certa resistência a eles, porque gera uma nova forma de trabalho, uma nova forma de aplicação, um certo risco de aplicação disso tudo. Temos exigências regulamentares, como colocou bem aqui o professor Jefferson, temos dificuldades de entrada, temos projetos de governo que não são rápidos o suficientes para atender essa entrada de produtos. Falta de recursos humanos e financeiros, principalmente agora no declínio da nossa indústria nacional, né? Nós temos uma arrecadação menor por parte do governo, então temos uma pressão financeira muito forte. E, em virtude disso, nós temos cada vez mais pessoas desempregadas, também com menos recursos, necessitando de um acesso maior ao governo, principalmente na parte de saúde. Então, são pessoas aí que deixam de pagar planos de saúde e geram uma demanda maior para o setor público. E, normalmente, a gente vê no setor público também uma necessidade de resultados a mais curto prazo, para um atendimento mais eficiente para a empresa, e também isso é uma característica política hoje, onde o político ele precisa de um resultado mais a curto prazo para a apresentação em sua própria carreira. Então, a gente vai apresentar aqui um estudo de caso bem simples, por exemplo, um eletrocardiograma, né, que é um exame dos mais simples hoje na área de saúde, e que, se nós pegarmos um diagnóstico brasileiro, 91% dos serviços de apoio a diagnóstico ou terapia do país não tem um exame tão simples quanto o eletrocardiograma, um dos mais simples e mais básicos de um produto que mais mata no Brasil. A gente tem uma distribuição irregular de médicos, os cardiologistas, no caso, né, nos estados e municípios do país. Temos uma alta concentração em capitais, uma alta concentração no Sudeste e uma baixa concentração fora. Isso daí a gente não está falando assim de ir lá para o extremo norte do país. Se você pegar municípios aqui no estado de São Paulo, a 60 quilômetros da capital, já existe uma carência muito grande do especialista para tratamento da população. E, em contrapartida, nós temos uma população adulta no Brasil da ordem de 100 milhões de pessoas vivendo em alguma condição de risco para fatores cardiológicos. Ou seja, 100 milhões de pessoas que deveriam estar tendo um acompanhamento mais próximo do seu problema. São pessoas hipertensas, com colesterol alto, obesas, sedentárias, diabéticas, tabagistas, né? Eu estou ali mais ou menos no obeso e sedentário. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, principalmente quando começa a aparecer o cabelo branco, né? Mais constante da nossa saúde, fazer uma medicina um pouco mais preventiva, porque isso tira muito custo também, depois, mais para frente, da medicina corretiva. E um outro dado também, principalmente pelo tamanho do país, pelos problemas que a gente tem, pelo acesso à saúde, 2/3 dos indivíduos que apresentam primeiros sintomas de infarto morrem antes de chegar ao hospital. E depois nós temos uma outra grande parcela que morre mesmo após chegar ao hospital, porque normalmente chega numa fase já que não se tem mais o que fazer com o indivíduo. E essa população de risco, claro, está crescente no Brasil, porque a população está ficando cada vez mais idosa. Então, nós temos idosos que apresentam problemas de saúde, desemprego, crise financeira, gerando uma demanda maior para o governo, que atualmente está arrecadando menos. Então, nós temos que ter soluções de baixo custo, alta disponibilidade e alta confiabilidade para que a gente consiga atender essa população. Esse dado aqui de onde a gente tem locais assistidos foi em Cotia. Para você marcar uma consulta com o cardiologista, lá não está tão ruim, a gente demora mais ou menos um mês. Você vai, marca a consulta, depois de um mês você consegue fazer o exame, depois de um mês você tem o laudo de um eletro. O laudo de um eletro, ele demora para um cardiologista acostumado a laudar em torno de 2 segundos, entre interpretar e laudar um exame de ECG. Claro, depois tem o tempo de escrita, tem o tempo de carimbo, né? Mas ele demora em torno de 2 segundos para fazer um laudo de ECG. E para que uma pessoa tenha acesso a isso num local assistido, num local onde tem o atendimento, são cerca de 3 meses. Isso por quê? Normalmente porque você não tem o especialista na ponta, você não está com ele lá disponível para que essa pessoa tenha acesso
a esse exame, acesso a esse especialista. Então, normalmente se marca um dia para que ele vá lá e ele fica andando nas diversas unidades. Isso sem falar dos locais não assistidos, onde não tem o cardiologista, que é uma grande maioria dos municípios que a gente tem hoje no Brasil. E aí o que acontece? A pessoa vai, se inscreve na prefeitura, faz uma caravana de ônibus até uma outra cidade, às vezes para fazer um simples exame de ECG. Não estou falando de exames mais complexos, estou falando de um simples eletrocardiograma, um exame que qualquer pessoa, atendente de enfermagem, consegue coletar os dados e consegue enviar para o médico fazer. Essa pessoa tem que, às vezes, viajar 200 quilômetros para fazer esse tipo de exame. Então, nós temos, por exemplo, um eletrocardiógrafo de uso convencional, no seu modo, onde ele está ligado hoje em dia, já são equipamentos todos digitais, ligados a um computador, ligado ao paciente, ligado a uma impressora. Esse equipamento, hoje, eu preciso estar com o médico especialista do lado, porque eu tenho tanto o paciente quanto o exame localmente colocado ali. Preciso ter um especialista em cada sala de eletrocardiograma. Evoluindo um pouco, nós temos equipamentos que você já consegue fazer uma distribuição, por exemplo, dentro de um hospital, onde você consegue ter várias salas de exame, PS, e um médico centralizado num consultório, fazendo esses laudos, olhando os exames e fazendo com que o paciente seja melhor atendido e muito mais rápido. Temos uma recepção com acesso a todos esses exames, e aí sim, entrando na computação em nuvem, aprimorando um pouco mais o sistema, aprimorando um pouco mais software, aprimorando um pouco mais esse processamento e essa distribuição. Hoje a gente tem, pelo menos em todos os postos de saúde UBS, acesso à internet. Tendo acesso à internet, a gente já consegue jogar esses laudos para uma nuvem e fazer com que esses exames sejam transferidos automaticamente para uma nuvem e eles vão para uma central médica de laudo centralizada, onde você, sim, ali tem os especialistas laudando e devolvendo esses laudos para o paciente na ponta. Então, você consegue colocar várias clínicas, vários pontos de atendimento com os pacientes realizando o exame e tendo esse retorno do laudo em menos de 5 minutos, aí sim com um especialista apenas. Hoje a gente tem centrais médicas de laudo à distância, onde um especialista consegue fazer facilmente aí 2.000 laudos por dia. Então, um especialista, ao invés de estar atendendo 10 a 30 pacientes dia, ele está atendendo 2.000 pacientes dia, pelo menos. Bom, mas aqui ainda está caro. Eu tenho uma central de laudos externa de uma empresa. Tudo bem, a gente pode montar essa central com as clínicas espalhadas, as unidades de atendimento, usando toda a nuvem e usando os especialistas do setor público. Então, o setor público, ao invés de deslocar esses especialistas, colocar esses especialistas dentro das unidades de atendimento, ao lado do paciente, a gente pode fazer com que eles estejam centralizados, atendendo uma região imensa, inteira, cada um laudando 2.000 laudos dia, pelo menos. Então, com isso, a gente consegue quebrar aquele paradigma de não ter o médico, o especialista para atendimento, fazer com que o paciente, ao chegar numa unidade dessa de atendimento, saia com seu laudo em menos de 5 minutos pós-exame. E isso é muito importante para a realização de uma medicina preventiva. Hoje, o que acontece? A gente não tem aderência ao tratamento, aderência ao acompanhamento por parte dos pacientes pela dificuldade de acesso a um simples exame como o eletrocardiograma. A partir do momento que a gente oferece esse acesso, oferece essa velocidade, a um custo muito mais baixo, porque aqui agora eu estou falando de atendentes de enfermagem coletando o exame e apenas um especialista atendendo a um grande número de unidades. Então, o custo reduziu, a infraestrutura já existe no Estado para usar essa nuvem, essa computação. E você consegue uma aderência muito maior, consegue tratar o paciente numa fase muito anterior à sua doença, fazendo também com que esse tratamento reduza muito. Uma outra grande vantagem, uma vez que a gente está com esses dados todos em nuvem, realiza uma pequena anamnese na ponta com o paciente,
A gente tem aqui um Big Data, onde você consegue estratificar dados estatísticos importantíssimos da sua população. Então, você sabe onde está. Naquela determinada região, eu tenho um problema mais sério de diabetes, que estão me dando problemas cardíacos, então eu consigo determinar políticas sociais na área de saúde para cada região. Você consegue estratificar dados de a pessoa, se ela é fumante, se ela tem problema, e aí, então, direcionar muito mais facilmente as suas ações de política pública para a área da saúde. E isso aqui, esse sistema todo, hoje, para a implantação, é mais barato que um eletrocardiógrafo convencional. É um equipamento digital, onde você já tirou a impressora de papel, você já tirou aquelas canetas, aqueles papéis térmicos, você tirou displays, jogou tudo num tablet, que hoje você compra a R$400, não precisa ser um computador ali, pode ser um tablet. Então, esse sistema todo fica muito mais barato do que o eletrocardiógrafo convencional que a gente tem, em termos de equipamento, e muito mais barato a sua aplicação e a usabilidade da central com os especialistas alocados num ponto único. Esse aqui, acho que seria um caso mais aplicado, por exemplo, a um estado como o estado de São Paulo, né, onde ele já tem a parte sua montada de servidores, tem seus médicos próprios, então você consegue diversificar isso de um jeito muito mais fácil, com sistemas hoje disponíveis aí no mercado a um custo bem inferior. Bom, e a gente está falando aqui de inovação disruptiva, estamos mostrando um caso do eletrocardiograma, num sistema de computação em nuvem, com transmissão de dados, Big Data, mas muitas vezes a inovação disruptiva ela não vem dessa alta tecnologia hoje de aplicativos, de nada, ela vem na forma de aplicação do problema, na forma de usabilidade e na forma de qualidade de vida do paciente. Então, para tratamentos de ferida, por exemplo, a gente tem evoluído muito também no setor de saúde. Hoje a gente tem uma ferida bem simples desse tipo para tratamento, mas que exige, hoje, o uso de um leito hospitalar. Uma pessoa, para tratar essa ferida, ela vai estar lá com medicamentos, troca de curativos e tudo mais, gastando um leito hospitalar, que hoje é um local nobre, né? Você tem, hoje, muito poucos leitos para atender a população, que cada vez mais demanda SUS, então, cada vez mais fica raro leitos, e isso se torna muito caro. Medicamentos e curativos muito caro e uma pouca eficácia, dependendo do tipo da ferida, principalmente para pés diabéticos, onde a diabetes vem aumentando muito em população idosa. A população idosa fica muito deitada, então a gente tem muitos problemas de escara de pressão, né? E vários outros tipos de ferida. Então, isso daí nós estamos evoluindo para tratamento utilizando pressão negativa. A pressão negativa aplicada na ferida, tendo um campo, você acelera muito a cicatrização. Você causa um aumento do fluxo sanguíneo, remove todos os fluidos da ferida, o exudato, né? Você consegue retirar da ferida, fazendo com que ela cicatrize muito mais rápido. E você estimula o crescimento de tecido de granulação, fomentando ali o fechamento e a cicatrização, atrai as bordas das feridas e ainda faz um clearance de bactérias por causa da retirada de oxigênio da região. Bom, em 2010, nós fizemos uma pesquisa conjunta com a USP, que resultou naquele produto da esquerda, que é um produto que você utiliza muito pouco medicamento na ferida, ou quase nenhum, e praticamente fecha a ferida, ou consegue preparar ela para um enxerto que pegue, por causa da alta vascularização na região da ferida, com um tratamento de 3 a, no máximo, 4 semanas, praticamente sem medicação. Qual o inconveniente desse produto resultante dessa pesquisa? Você ainda continua utilizando o leito hospitalar. Esse produto já foi evoluído e se colocou uma bomba, então, elétrica, gerando o vácuo na ferida,
ali com o frasco coletor, coletando o exudato, onde você faz um campo ali protegendo para colocar uma ferida, mas, basicamente, esse curativo é feito com gás ou uma espuma e um campo cirúrgico. Esse campo cirúrgico é tipo aquele fita-filme da cozinha, né? Só para vedar ali o vácuo aplicado na ferida. Só que, quando a gente utiliza uma bomba elétrica desse jeito, com display e tudo mais, o paciente saiu do leito hospitalar, mas continua preso a uma tomada. Então, se o paciente, por exemplo, que é uma ferida muito importante, a escara de pressão, ele está preso a uma tomada, ele vai continuar sentado ou deitado. Não é verdade? O pé diabético, a mesma coisa. Então, você resolveu um problema, você tirou do leito hospitalar, mas você ainda não resolveu o problema de mobilidade, de qualidade de vida do paciente, e tirar ele do principal problema que está causando a ferida. Então, se evoluiu esse projeto agora para um equipamento puramente mecânico, sem internet das coisas, sem IoT, sem nuvem, sem processamento, mas que, com esse processo, o wearable, onde a pessoa consegue levar vestida no corpo, ligado até o campo onde está a ferida, a gente está conseguindo tratar feridas de 3 a 4 semanas com a pessoa na sua casa, com total mobilidade, a um custo muitas vezes, mas muitas vezes inferior do que se faz hoje. Se você for considerar um custo de leito hospitalar, você aqui já paga milhares desses tratamentos. Não se esqueçam, o curativo é simplesmente gaze e um campo cirúrgico em filme. Então, muitas vezes a inovação ela está não só na tecnologia que temos hoje de nuvem, aplicativos, que é o que a gente costuma pensar hoje, não, vamos inovar um produto, mas muitas vezes na sua simplicidade, trazendo qualidade de vida, trazendo mobilidade para a pessoa, para que ela possa se tratar em casa, ficar livre da infecção hospitalar, sair desse ambiente, fazer com que as equipes de programa de saúde da família atuem mais fortemente nesse sentido, com um equipamento que, para fazer tudo isso e reduzir custo, foi, na verdade, uma simplificação. A gente tirou display, tirou bateria, tirou tomada, tirou rede elétrica, tirou programação, tirou aquele engenheiro que gosta de ficar no ambiente dele confortável da bancada, e fizemos um produto puramente mecânico, mas que soluciona o problema do paciente. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui, né, da inovação na área da saúde, para a redução de custo, é justamente essa. A gente tem inovações que levam a uma computação em nuvem, que levam a Big Data, que levam a tudo com redução de custo, como também existem soluções que não precisam chegar a tanto, que barateiam também o sistema, melhoram a qualidade de vida, muitas vezes com uma solução também um tanto mais simples. É isso que eu queria apresentar hoje aqui.